Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos à conferência Mentoria para os Desafios da Inovação e da Liderança. Este é o primeiro de 3 webinars que o INA organiza no âmbito do mês da Inovação na Administração Pública. A sessão de abertura está a cargo da vogal da Comissão Instaladora do INA, Sofia Crisóstomo, a quem passo desde já a palavra. Boa tarde a todos, bem-vindos a este primeiro webinar de um ciclo de 3 que decorrem entre hoje e a próxima quinta-feira e que celebram a inovação na administração pública, a qual é também o desígnio da missão do Instituto Nacional de Administração IP. Neste mês de julho, mês da inovação, o INA está a dinamizar diversas ações com o objetivo de promover a experimentação de práticas inovadoras, como são exemplos dias abertos à inovação, que fizemos com o Programa Operacional de Capital Humano, ou as oficinas de cocriação que temos em parceria com as administrações regionais de saúde, no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no setor da saúde. Poderão acompanhar e saber mais sobre esta e outras iniciativas do INA, quer na área da inovação, quer no que respeita à oferta formativa para a qualificação e capacitação das pessoas que trabalham na administração pública, através do site do INA, em www.ina.pt ou nas redes sociais, onde vos convidamos a seguirem-nos. Hoje começamos com a conferência sobre mentoria para os desafios da inovação e da liderança e cumpre-me agradecer às nossas oradoras e ao nosso orador que muito amavelmente aceitaram o convite para estarem connosco aqui hoje, partilhando as suas reflexões, as suas experiências nesta área de mentoria e desenvolvimento de práticas inovadoras e das lideranças. Muito obrigada a vós. Termino recordando que até ao final do mês de julho estão a decorrer as inscrições para a terceira edição do Programa de Mentoria para a Inovação e a Liderança, uma iniciativa do INA que junta mentores e mentorados de diversas instituições, que apresenta duas vertentes, a mentoria para a inovação e a mentoria para a liderança, e que vos convidamos a conhecer se ainda não ouviram falar do mesmo. E se gostavam de participar como mentor ou como mentorado, inscreva-se em www.ina.pt, está lá toda a informação de que precisam para o efeito. E voltando ao que nos traz aqui hoje, desejamos que desfrutem da próxima hora e meia e obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigado pelas suas palavras. Damos agora início ao debate sobre a importância da mentoria nos desafios da inovação e da liderança, sendo que no painel de oradores temos connosco Elsa Justino, vogal executiva do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, Eduarda Luna Paes, professora da ASE Business School e fundadora da Helping, Sandra Rebelo, diretora de Aprendizagem e Desenvolvimento da Galp, e Rodrigo Torres Lima, diretor de Educação Executiva da Escola Nacional de Administração Pública do Brasil, ENAP Brasil. Para a interpretação para a língua gestual portuguesa, contamos com a presença da doutora Dina Coelho, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, e também do doutor Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação. Durante a sessão, os participantes podem utilizar o bate-papo, o chat, para colocar questões e que serão respondidas no final desta conferência. Vai moderar o debate Soraya Ramos, jornalista da RTP, a quem passo desde já a palavra. Olá a todos, agradecimento especial naturalmente ao Instituto Nacional de Administração pelo convite, na pessoa do Abel, da Sofia e da Patrícia, e pelo desafio de juntar tantas experiências. Estava a agradecer ao INA pelo convite, na pessoa do Abel, da Sofia e da Patrícia, e pelo desafio, claro, de juntar tantas experiências numa hora e meia. Vai parecer mesmo muito pouco, vai passar a correr o tempo, porque são tantas as experiências que até temos um Atlântico entre nós, numa só conferência. O meu nome é Soraya Ramos, sou jornalista na RTP, trabalho na equipa do Telejornal, depois de ter estado mais de 4 anos na equipa do programa de investigação 6 às 9. Já fiz reportagem em quase 100 países e por isso também vai ser bom perceber aqui as grandes diferenças internacionais na mentoria. Obrigada também aos oradores pelo vosso tempo e pela vossa dedicação e humildade em partilhar experiências. A mim, quando me disseram que o tema era mentoria para os desafios da liderança e da inovação, eu pensei, tudo isto é complicado. Liderar, inovar e pensar propriamente em mentores. Isto porque, quando pensamos em mentores, é uma coisa que vem
desde muito novos, não é? Os primeiros mentores que tivemos todos foram provavelmente os nossos pais e por isso também os padrinhos, os amigos, os professores, e pensar que também no trabalho precisamos e somos muitas vezes mentores é muito desafiante e por isso vai ser tão bom ouvir também as vossas experiências. Começamos desde já pela Elsa Justino. Ela é de Cascais, mas está em Trás-os-Montes, faz parte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e vai-nos aqui também mostrar o que foi e tem sido sempre a área de gestão na administração pública, em vários ciclos de 10 anos, em vários locais. Elsa, vamos a isso? Olá, Soraya, olá a todos, dirigentes do INA, a Bela, a Sofia. Queria agradecer o convite, obviamente, não me vou delongar muito em agradecimentos porque nós temos o tempo contado e o interesse aqui é, no fundo, dar-nos conta um bocadinho da nossa experiência, no meu caso, como mentora do programa de mentoria. Eu vou focar 3 pontos só para abrir o debate. Gostava-vos de referir o que é para mim serviço público, depois falar-vos do contexto pandémico como uma oportunidade para estarmos ligados e uma terceira parte que tem a ver com a mentoria como uma prática de orientação estratégica baseada em evidências. Já vou explicar o que é que isto quer dizer. Pronto, começando pelo primeiro ponto, que acho que é um ponto essencial e que tem tudo a ver com o INA e com a minha relação com o INA de há muitos anos, agora como mentora, mas durante muito tempo como formanda, onde fiz muita formação e formação para dirigentes, onde aprendi muito com grandes dirigentes também. Dizer-vos que o serviço público, para mim, é uma das formas mais nobres de estar na administração, de estar no coletivo, no espaço coletivo. O serviço público é uma forma de nós estarmos em sociedade e aquilo que a Soraya referiu um bocadinho em relação a mim, que tive muitos anos em Lisboa e que vim há 12 anos, mais de 12 anos, quase 13, estou em Vila Real, dizer-vos que apesar deste ter sido um pouco um movimento migratório em contratendência, não é? Porque normalmente as pessoas vão de cidades mais pequenas para Lisboa, porque acham que a sua atuação, nomeadamente no serviço público, pode ser mais relevante. Eu quero dizer-vos que isso não é verdade. A missão do serviço público tem muito a ver com o facto de estarmos todos ligados de uma forma global, mas agirmos localmente e, para mim, em particular, tem a ver com a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é tanto possível em Lisboa como em Vila Real, é tanto possível no domínio da educação, onde estive primeiramente, como é agora no domínio da área da saúde, onde estou mais recentemente. E dizer-vos que, obviamente, para mim, serviço público é isso, é nós podermos, a nossa atuação na gestão ter impacto na vida dos cidadãos, criar um impacto na vida dos cidadãos, mudar e ajudar os cidadãos a resolver os seus problemas. Depois dizer-vos que esta minha chegada à saúde foi muito importante para mim e como gestora pública, porque a saúde tem uma coisa que as outras áreas por onde eu já passei, segurança social, educação, ensino superior, não têm, é a urgência da decisão. Há aqui uma grande urgência na decisão, como se viu agora, para as questões ligadas ao surto pandémico e às questões ligadas ao controle da Covid-19, mas dizer-vos que esta decisão, a urgência na decisão cria também um sentimento de impacto quando tomamos decisões e impacto de melhoria das condições de vida e de existência dos cidadãos. Este é o primeiro enfoque que eu vos queria dar. Depois dizer-vos que o programa de mentoria para mim surgiu com um bocadinho com a pandemia e trouxe-me para a vontade de ser mentora, porque eu acho que a pandemia e aquilo que nós chamamos hoje um novo normal acabou por nos dar uma oportunidade de aprendizagem individualizada.
A pandemia não trouxe só coisas más, obviamente trouxe grandes disrupções sociais, mas também nos trouxe a possibilidade de nós termos conhecimento especializado e de não estarmos limitados ao espaço e ao tempo. E isso foi uma aprendizagem nova e que este programa de mentoria trouxe para mim e para o meu mentorado. Ou seja, quando iniciámos o programa até havia a expectativa de haver algumas sessões eventualmente presenciais. O programa foi todo virtual, tanto online, nós fizemos 12 sessões online e o fecho do programa também será para a semana feito de forma online e, portanto, foi um espaço de aprendizagem mútuo e que, se calhar, se não estivéssemos no contexto de pandemia, eu não teria pensado em ser mentora, porque iria sempre pensar em deslocações, em perda de tempo, de alguma maneira, e se calhar iria conjugando a minha vida no hospital com uma vida também na universidade, acabaria por ser um bocadinho complicado. E, portanto, dizer-vos que a pandemia trouxe-nos este novo normal, que também é um novo normal de aprendizagem seletiva e global, porque nós podemos efetivamente fazer o que, no fundo, o que tiver ao nosso alcance, com o tempo que temos e gerindo o tempo da melhor maneira. Depois, um terceiro tópico para este nosso início de conversa, que é o que é a mentoria, e para mim a mentoria como eu a vejo. Eu vejo a mentoria como uma prática de orientação estratégica baseada em evidências. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós usamos a nossa experiência como mentores para gerarmos desenvolvimento no mentorado, portanto, para podermos, no fundo, guiar aquilo que é o nosso saber acumulado, a nossa experiência na administração pública para o desenvolvimento de competências e para o empoderamento e a capacitação de outras pessoas. E depois, baseado em evidências, porque para mim, e eu testei um bocadinho esse modelo com o Filipe Távora, que foi o meu mentorado, foi um bocadinho pegar nas ideias e nos projetos que ele tinha um pouco sonhado e que tinha um bocadinho a vontade de pôr em prática e trabalhá-los com ele, desenvolvendo instrumentos de gestão que pudessem fazer com que ele conseguisse concretizar esses projetos. E um bocadinho com base naquilo que tem sido a minha experiência e o desenvolvimento de ações e de projetos que tenho feito ao longo da minha carreira pública. E, portanto, foi através dessa prática baseada na evidência, não ser uma coisa teórica, também não ser uma coisa psicológica, no sentido de querer ensinar ou querer guiar, ser uma espécie de guru. Nós quando ensinamos alguma coisa também aprendemos, essa é a lógica, e portanto eu aprendi imenso com ele também, aprendi um bocadinho aquilo que era a realidade de outras áreas de trabalho. E ao mesmo tempo também experimentei se aquilo que eu fazia e já tinha feito e estava a pensar fazer em áreas de desenvolvimento de projetos ligados ao cidadão, a balcões únicos de desenvolvimento de modernização administrativa, etc., se faziam sentido para ele. E fizeram, e nós fizemos 2 projetos em comum, que ele estará neste momento, espero eu, a desenvolver na sua área de trabalho. E pronto, estabelecemos um plano, tivemos 12 sessões programadas, todas programadas, com conteúdos programados por mim. As sessões foram ligeiramente sendo alteradas, não muito ao longo do processo, para ir de encontro
àquilo que era as dúvidas dele, portanto, onde ele mostrava maior fragilidade e maior interesse em conhecer, eu ia preparando sessão a sessão e no fim fizemos uma sessão de autoavaliação em que ele me avaliou a mim, eu também o avaliei a ele e depois ele avaliou o seu próprio trabalho e eu não sei o que é que ele se avaliou, portanto não quis saber, foi um exercício para ele ficar com ele, não era para eu o avaliar de maneira nenhuma. E pronto, e foi um bocadinho por aqui que fomos andando, foi uma experiência absolutamente incrível, virtual, mas muito real e que também me ajudou a testar um bocadinho os meus limites como dirigente, porque não só nesta noção daquilo que vos disse primeiro, que é o serviço público e daquilo que é impactante na vida das pessoas, quer nós estejamos a agir de uma forma nacional, através de políticas nacionais, quer nós estejamos a fazer isto de uma forma local, o que interessa é o impacto que nós criamos na vida dos cidadãos e a forma como nós nos dirigimos a eles. Portanto, foi um bocadinho nessa lógica que tive no programa e que agradeço ao INA, obviamente, a oportunidade e a escolha e também o guidance, porque o INA também nos guiou naquilo que era necessário e naquilo que eram os objetivos do programa. E basicamente era isto que eu tinha para transmitir, cumprindo aqui os meus 10 minutos. Obrigada. Obrigada por isso, Elsa. Vamos continuando a falar, como é óbvio, e seguimos agora para ouvir a experiência de uma pessoa que, na verdade, é açoriana, de São Miguel, mas já teve uma experiência internacional também nos Estados Unidos ao longo de vários anos. É professora aqui no ensino superior, mas também é fundadora da sua própria empresa, e que grande desafio deve ser este, na consultadoria. Queremos saber tudo, Eduardo. Olá, bem-vinda. Obrigada, Soraya. Em primeiro lugar, quero agradecer esta excelente oportunidade de estar aqui convosco, saudar os organizadores desta conferência, os colegas de painel e todos os que estão aqui conosco, quer em direto, quer espero que no futuro em diferido. Irei abordar o tema da mentoria e vou usar 3 tipos de lentes. A Elsa também falou de 3 prismas, eu vou usar aqui 3 tipos de lentes. A primeira, como consultora com mais de 2 décadas de experiência na área do Executive Search e em projetos de desenvolvimento de capital humano. Esta é a minha primeira lente, que depois irei desenvolver. A segunda, como docente, e como podem ver, tem aí o logo da Escola de Negócios AES, com a qual tenho colaborado há mais de uma década, e também tenho uma atividade docente como um participante do Instituto Português de Corporate Governance no programa de administradores não executivos. A terceira lente é a de apoiar empresas, quer a nível de startups, como mentora que eu fiz naquela iniciativa de Expresso, que tinha a ver com a energia de Portugal, que penso que alguns de vós acompanharam, e mais recentemente como advisor na Bridgewater. Começando pelo primeiro ponto, na vertente consultora, eu tenho tido a oportunidade de liderar vários projetos de Executive Search que requerem, na realidade, a meu ver, uma mentoria desde a fase em que é verificada a adequação de potenciais candidatos aos requisitos do projeto, até à fase da monitorização da sua integração no novo contexto empresarial. Considero que tem que haver o que eu designo uma caminhada conjunta com os profissionais para que essa decisão possa ter uma perspectiva de longo prazo e também a possibilidade de desenvolvimento na empresa que integram. A adequação em termos de competências e vontade, o designado em inglês por skill e will, e não esquecendo muitas vezes o mais relevante, que é haver o fit cultural. São essas as 3 variáveis cruciais que têm que necessariamente ser analisadas em todos os projetos de Executive Search.
na componente de desenvolvimento do capital humano, tenho tido também a oportunidade de desenvolver alguns projetos mais customizados, porque o projeto de Executive Search tem uma determinada sistematização que tem que ser seguida sempre, há um framework. No caso de projetos de desenvolvimento de capital humano, certamente que tem que ser adequado a cada empresa, porque as especificidades existem sempre, seja empresas portuguesas, multinacionais, pequenas, grandes. E há uma tendência, muitas vezes, de pensar que apenas a formação é o mais relevante, quando na realidade está mais do que provado que o on-the-job training é também uma forma de fomentar o desenvolvimento. Houve uma empresa cotada em bolsa que pediu que fossem organizadas diversas edições de um programa que foi construído em parceria com a empresa cliente, e o principal objetivo era realmente a criação de um plano de desenvolvimento individual. Era uma empresa onde existiam muitos engenheiros. Como sabemos, os engenheiros têm muitos pontos fortes, mas por vezes a parte mais soft não está tão desenvolvida, e por isso foi um desafio, a meu ver, grande, mas bem sucedido. Porque acredito na necessidade de aprendizagem contínua, e aqui já estou a passar para a segunda lente, tenho mantido a tal atividade docente. Nesta última década, isto tem permitido acompanhar não só novas tendências em diversos setores de atividade, como também conhecer líderes muito interessantes que decidem tirar formação para executivos, ou MBA, a meu ver, com uma de 3 grandes intenções. A primeira, progredir na entidade empregadora onde estão no momento. A outra, permitir gerir melhor o seu negócio, porque há pessoas que vão para programas executivos ou MBAs e já têm a sua própria empresa, ou fazer uma mudança no percurso profissional. São geralmente esses os 3 grandes intenções de decisão de integrar um programa de executivos ou um programa de MBA. Porque também acredito na vantagem de diferentes perspectivas e no enriquecimento de equipas heterogéneas, porque muitas vezes tenho tido a oportunidade de debater e há muita tendência do Me Too, ou seja, contrata-se pessoas iguais a mim próprio, ou as pessoas tentam sempre ir buscar alguém igual, quando a vantagem, a meu ver, e tive a oportunidade de criar de raiz 2 grandes management teams de empresas distintas, em que a grande preocupação foi, ao criar uma equipa de raiz, serem o mais heterogéneas possíveis. E acreditando nessas diferentes perspectivas, eu própria também tenho que dar o exemplo e tenho desenvolvido projetos conjuntos com uma profissional que é de origem indiana, que vive em Londres, que agora está em Portugal, que é Tajnim Virani, é uma coach certificada e que tem desenvolvido projetos com profissionais em diversas geografias para fomentar o potencial individual e de equipas. Ela publicou recentemente um livro intitulado The Human Touch, que acompanhei todo esse processo. Para quem já escreveu livros sabe que não é tão simples quanto eventualmente possa parecer, e acompanhei todo esse processo de lançamento do livro que a Tajnim recentemente lançou, porque a humanização da liderança em tempos desafiantes, como acabou de ser referido pela Elsa, os tempos são muito desafiantes, os que temos vivido neste último ano, e realmente a liderança humanizada pode realmente fazer a diferença. Enquanto, e no terceiro ponto, na terceira lente de acompanhamento mais próximo do negócio, enquanto mentora no Energia de Portugal, o tal projeto que foi a iniciativa do Expresso, tinha como principal objetivo fomentar o empreendedorismo e transformar novas ideias em negócios. Acompanhei diversas equipas que em alguns casos tinham uma ideia de negócio que depois se transformava em algo radicalmente diferente. O intuito era fazer mentoria para potenciar o trabalho em equipa
e garantir que as ideias se transformassem em planos de negócio viáveis. Ainda mantenho contato com alguns desses participantes nesta iniciativa do Expresso. Fui convidada recentemente para advisor da Bridgewater, que tem como principal objetivo um network de cooperação e conhecimento que visa potenciar o crescimento das empresas, tão necessário nos momentos desafiantes que todos nós vivemos. Para terminar, eu gostaria de vos pedir reflexão individual, é o vosso trabalho de casa, entre aspas, sobre 3 questões profissionais. Primeira, tenho sido fiel ao meu propósito? Eu própria me questiono se tenho sido fiel ao meu propósito e acho que todos nós nos devemos questionar. A segunda, tenho investido no meu desenvolvimento, o que acho que é a dose certa. E a terceira, preocupo-me em deixar uma, abre aspas, fecha aspas, marca em cada uma das minhas etapas. Estas são as 3 questões profissionais que gostava de vos deixar para reflexão. Vão demorar algumas noites de consulta de travesseiro, certamente. E quero terminar fazendo votos que tentem ser mais sol que ilumina, aquece e energiza o caminho de quem vos rodeia e pouco estrela que quer brilhar entre os demais. Muito obrigada. E que brilho, Eduardo, obrigada. É professora, nota-se bem, deixou-nos um trabalho de casa aqui para pensarmos nos próximos dias. Um detalhe muito importante, antes mesmo de seguirmos em frente, gostava de vos lembrar, temos centenas de pessoas online, participem connosco, escrevam no chat, no bate-papo, as vossas perguntas, as vossas questões, estão aqui estes 4 oradores disponíveis também para falar convosco e para responder a essas questões, e eu acredito que quando falamos de mentoria há sempre muitas dúvidas e acima de tudo qual o caminho certo. Ora, temos aqui a oportunidade, são 4 oradores, 4 mentores por si só que também podem aqui ajudar-nos a refletir, vão deixando as vossas questões depois destas pequeninas intervenções iniciais, vamos ter essa oportunidade de ir falando e ir perguntando aquilo que queiram perguntar também. Uma referência especial aos nossos intérpretes de língua gestual, ao Luís e à Dina, é tão bom ter-vos aqui e tornar esta sessão ainda mais inclusiva. Muito obrigada. Seguimos em frente para a Sandra Rebelo, a nossa terceira oradora. Ela trabalhou já em grandes empresas e agora do setor privado faz um salto para uma startup, vai-nos contar isto tudo. Ora, recordo, a Sandra é diretora de aprendizagem e desenvolvimento da Galp neste momento, já trabalhou na PT, Portugal Telecom, na Oi também, aqui com um salto já para o Brasil. E vai terminar um ciclo em breve. Ora, foram vários ciclos sempre, algumas ligações à mentoria e gostávamos, Sandra, de também saber alguns detalhes destas ligações e, acima de tudo, também este grande desafio que é a mentoria. Bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Soraya, obrigada a todos pelo convite. Pensei que era interessante dar-vos aqui uma perspectiva prática de programas de mentoring, pelos quais eu já passei enquanto menti, porque eu comecei a minha carreira na consultoria e na consultoria já há muitos anos para cá que existe esta prática e depois de vários que fui implementando pelas empresas onde passei, eu e as equipas que obviamente também comigo sempre estiveram. E quando nós falamos de mentoring, há sempre aqui esta dúvida do que é realmente o mentoring e como é que eu distingo o mentoring do coaching, que é sempre aquelas coisas que nos deixam sempre mais curiosos. E nas grandes empresas nós temos a oportunidade de implementar as duas, não é? As duas e mais algumas outras ferramentas de desenvolvimento pessoal. E aqui eu diria que a grande diferença talvez seja a intervenção do mentor no próprio processo. Então, como nós dizemos, o processo de mentoring tem muito de partilha, é uma partilha muito ativa, muito dinâmica entre duas pessoas,
Tem objetivos também, tal como um processo de coaching, mas o processo de coaching é um processo de desenvolvimento mais ativo, onde o próprio coach o que faz é desafia a pessoa, faz perguntas que nós chamamos de poderosas e leva a própria pessoa a construir as suas próprias respostas, a procurar o desenvolvimento das suas próprias competências, e é uma ação, eu diria, não talvez individual, mas que tem menos de participativa de parte a parte. Já na mentoria, o objetivo é um pouco diferente. O objetivo é de partilha, partilha sobretudo de objetivos de carreira, pode ser também desenvolvimento de algumas competências mais técnicas ou mais comportamentais, introdução das pessoas na sua própria networking, enfim, é mais um relacionamento dinâmico do que propriamente um desenvolvimento individual específico sobre determinadas competências. Também tem os seus objetivos, ou seja, nós num processo de mentoring devemos definir quais é que são as expectativas de parte a parte, tanto para o mentee como para o mentor, e aqui há a ganhar dos dois lados, ou seja, nem é só eu participo neste processo porque enquanto mentee eu vou ganhar muito com isso, porque me identifico com este mentor, mas eu enquanto mentor, lá está, e partindo do princípio que nós temos esta partilha, eu também ganho muito nestes processos, porque eu não estou a ensinar, nem estou só a aconselhar, eu estou a entrar num relacionamento onde eu também posso vir a ganhar. E acho que isto foi, foi algo, e também um dos desafios que me fizeram aqui neste convite, foi partilhar as lessons learned, as lições aprendidas. E isto foi algo que eu acho que foi também que deu aqui a mudança neste processo que nós até recentemente implementámos na Galp. Recentemente, bom, enfim, já lá vão 2 anos. Mas até chegarmos ao sítio onde estamos hoje, aprendemos muito e houve coisas que não correram tão bem. Então, eu acho que o próprio mentor perceber que tem a ganhar neste processo faz com que as pessoas também se envolvam. Não chega só a dizer, olha, vou convidar esta pessoa para mentor. Esta pessoa tem que, querer ser mentor, e para querer nós temos que perceber que enquanto mentores também retiramos daqui coisas para nós. E também retiramos aprendizagens, e também nós crescemos enquanto profissionais e na nossa carreira. E temos acesso à informação que não teríamos de outra forma. Então este é um tema que eu acho que é muito importante e que é muito até interessante neste processo. Depois, algumas pessoas nos perguntam também, bom, mas não deverá ser o chefe que tem esta quase obrigação ou que melhor está posicionado para fazer este tipo de intervenções, que é no fundo desenvolver a pessoa, aconselhar, orientar na carreira, trazer para dentro do networking? Sim, mas é difícil nós no nosso dia-a-dia, com a nossa chefia que trabalhamos todos os dias e que temos tantos temas para resolver, conseguirmos sair deste mundo e fazermos esta reflexão. Então, esta reflexão é nós pensarmos, fazermos quase uma paragem ao longo do nosso tempo de trabalho e pensarmos onde é que eu gostava de desenvolver, o que é que eu gostava de saber, pensar na nossa própria carreira, de onde é que eu vou estar daqui a 1 ano, onde é que eu vou estar daqui a 2 anos, que passos é que eu posso tomar para chegar lá, o que é que me está a acontecer dentro da área onde eu trabalho, o que é que eu estou a ver à minha volta e ter alguém com quem partilhar isto de uma forma completamente aberta, sem saber se de alguma forma nós estamos a ser julgados por outras componentes, que são as nossas componentes do nosso dia-a-dia. Então, outra das coisas que nós aprendemos ao longo destes processos foi quem é que deve ser o mentor. E por causa deste tema, da proximidade à chefia, a nossa primeira tendência foi desligar totalmente o mentor do mentee. Então, fazíamos uns algoritmos em que não podia haver nenhuma ligação entre estas duas pessoas, para ser uma relação completamente confidencial, que talvez não seja a palavra adequada, mas que não tivesse nenhuma forma de haver nenhuma conexão à chefia e, portanto, que de alguma forma alguém pudesse pensar que poderia influenciar a avaliação de desempenho, enfim, a percepção que se tinha de cada um. E isto também foi algo que nós aprendemos que também não é a melhor solução. Porquê? Porque esta relação quer-se de confiança e quer-se relações que se estabeleçam ao longo do tempo e idealmente que perdurem.
porque o nosso desenvolvimento tem várias vertentes, tem uma vertente um pouco mais imediatista e depois tem a versão de desenvolvimento ao longo do tempo e da nossa carreira e aquilo que nós queremos fazer, e os ciclos de aprendizagem, enfim, são de 3 a 5 anos. E, portanto, para eu ganhar esta relação, interessa ter alguns pontos comuns. Então, isto foi algo que nós aprendemos também. Ao invés de fazermos um matching que fosse totalmente separado, nós começámos a fazer pontos de ligação entre as pessoas. Ou porque eu, enquanto mentee, nós perguntamos isto aos nossos mentees, que é, eu enquanto mentee, quero aprender alguma competência, quero conhecer alguma outra área, tenho curiosidade, estou em marketing, mas gostava de ir para finanças, ou sou comercial e não percebo o que é que se faz na área do marketing e gostava de ter um maior contacto, ou relaciono-me com pessoas porque eu vejo em conferências e gostava imenso de conhecer aquela pessoa porque acho que ela diz algumas coisas que me fazem sentido, ou porque é da minha faculdade, ou porque é um antigo aluno. Então nós começámos a encontrar pontos de contacto que no fundo facilitem o início desta relação. Claro que também nem tudo é para sempre e também há que ter aqui uma coragem grande de assumir que as relações podem resultar ou podem não resultar. E este é o terceiro tema que eu acho que é muito importante, é desdramatizar a continuidade desta relação. E às vezes isto acontece, nós achamos que vamos ter um matching com aquela pessoa e começamos neste relacionamento de mentor-mentee e efetivamente não há empatia, ou afinal eu queria desenvolver este tema, mas não é isto que eu quero desenvolver enquanto mentor. Então também temos que ter a coragem de dizer, olha, não está a resultar, ou eu quero seguir com o processo e vou escolher um outro mentor, ou eu vou seguir com este processo e realmente tu, enquanto mentee, eu não estou a contribuir para aquilo que eu acho que tu me pedes. E isto também tem que ser algo que tem que ser desdramatizado. E durante muito tempo e nos primeiros primórdios destes programas as pessoas tinham tendência a, bom, já me comprometi, agora vou ficar aqui. E quando nós começamos a ir para estas conversas de forma pesarosa, isto já tem tudo para não correr como devia correr. Então acho que são, sim, 3 aprendizagens que fomos fazendo e que eu acho que nos levaram hoje a programas interessantes. Há contextos, obviamente, que são mais favoráveis ao mentoring. Trabalhar por projetos é um contexto muito favorável, porque não existe esta ligação tão forte à chefia e, portanto, até existe aqui uma predisposição para ter uma outra figura. Às vezes, em contextos de empresas mais tradicionais, isto pode não ser... É fácil, por exemplo, quando as pessoas entram nas empresas, então programas de trainees, o mentoring é uma coisa muito vulgarizada, porque faz muito do onboarding e dos primeiros anos de adaptação. O que nós descobrimos é que hoje é uma ferramenta muito valorizada por todas as pessoas, líderes ou não líderes. Lá está, os próprios líderes, porque têm a obrigação do desenvolvimento dos outros, mas também porque conseguem retirar deste processo aprendizagens interessantes e acesso à informação que normalmente não têm, e as pessoas, porque veem nisto também uma forma de atingirem objetivos que não são diretos com a sua performance ou com a sua função do dia a dia. E bom, acho que é isto que vos queria partilhar e dizer-vos que este programa é grande, ou seja, na Galp nós temos cerca de 250 mentees e cerca de 160 mentores. Então foi algo que foi crescendo assim muito organicamente e que as pessoas foram ouvindo falar e todos os anos se inscrevem cada vez mais pessoas para participar neste programa e acho que nem todos chegam ao fim, como tudo o que fazemos, mas que a maioria deles tem taxas de sucesso muito boas. Pega-se, portanto, a mentoria. Sandra, obrigada. Obrigada. Seguimos em frente. Recordo-vos que podem sempre pôr as vossas questões. Vamos a seguir debater um pouco estas ideias e falar ainda mais do caso da Galp, mas também de todos os outros casos. Já falamos da administração pública portuguesa, já falamos também de quem criou a própria empresa de consultadoria, deste exemplo no setor privado. Agora vamos atravessar o Atlântico rapidamente aqui para o Brasil, para olharmos para o exemplo que o Rodrigo Torres Lima nos vai trazer. Olá, Rodrigo, bem-vindo.
O Rodrigo é diretor na ENAP, que é o equivalente ao INA, é a Escola Nacional de Administração Pública no Brasil. Eles olham naturalmente para o setor público, mas também para os gestores, não só a nível nacional, mas também a nível federal, e lembramos que o Brasil é quase um continente, portanto toda a realidade acaba por ser um pouco mais aumentada ainda do que em Portugal. E eles têm um programa específico, estou aqui a ler exatamente um projeto piloto que começou este ano, de mentoria para altos executivos. Dito assim, parece que estamos a falar de alta gestão, alta finança, alta tudo, queremos saber tudo, Rodrigo. Obrigada. Obrigado, Soraya. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. É muito boa essa aproximação, tenho conversado isso com a equipe do INA. E para nós brasileiros é muito boa essa troca, porque a gente aprende muito em conjunto, né? E isso fala muito sobre mentoria, né? Que é o aprendizado conjunto, aprendizado coletivo. O que você mencionou é verdade, né? As dimensões do Brasil são sempre enormes. A ENAP é a escola de governo do governo federal, vinculada ao Ministério da Economia. Hoje nós temos, para dar uma dimensão para vocês, 600 mil servidores públicos federais. Então, a gente está falando de um número muito alto, né? A ENAP emite quase 900 mil certificados por ano, e hoje nós temos, no governo federal, algo em torno de 6 mil líderes, ou seja, 6 mil pessoas em cargos, que são os 3 postos mais altos que a gente trabalha. Isso exige todo um esforço de oferta de cursos, de serviços, para que esse público esteja bem preparado para liderar, né? Acho que tem uma percepção clara de que o líder hoje, seja em instituições privadas, seja em instituições públicas, ele é o agente que pode fazer a diferença no bom desempenho de uma organização. Então, o enfoque para essas lideranças é muito importante. Por isso que a gente chama ele de altos executivos. Parece um pouco soberbo, mas é justamente esse recorte, né, dessa alta liderança. E eles exigem, obviamente, uma abordagem diferente, né, porque, em geral, essas pessoas não têm tempo, elas não têm tempo disponível, elas têm poucas horas para formação, para capacitação. A capacitação não pode ser uma troca em que um professor fala e eu escuto. Então, o nosso conjunto de ofertas para esse público ele tem que ser adaptado. Tem que ser muito ativo, as pessoas têm que compartilhar suas experiências, falar sobre os problemas que elas estão vivendo na administração pública. E hoje a gente tem uma oferta muito grande para esse público. Justamente por isso é que nós percebemos que a gente precisava complementar a nossa oferta, que já tem cursos, que já tem assessorias, que já tem curadoria de conteúdo. Uma vez por semana eles recebem nos seus e-mails, nos seus WhatsApps, podcasts, recebem artigos, mas isso não é suficiente. O líder ele precisa trocar experiências. E aí, daí que surgiu a ideia do projeto de mentoria, né? Ele é um projeto piloto, porque a gente ainda está fazendo isso para 16 duplas, né? Então, 16 mentores, 16 mentorados, mas justamente no foco de uma nova forma de aprendizagem, que é a partir da troca. A mentoria é justamente isso. É um espaço de troca, de aprendizagem, em que alguém com mais experiência compartilha sua vivência com alguém que está iniciando ou que está vivenciando de forma ainda mais embrionária os desafios que a outra pessoa já viveu. Então, ele exige uma certa noção de que não há hierarquia, de que é uma troca em níveis iguais, simplesmente uma diferença de trajetória e de experiência. Obviamente que, para que um líder se interesse em participar de um projeto de mentoria, ele tem que ter pessoas que vão contribuir e agregar a sua formação, né? E aí talvez seja um dos primeiros desafios que a gente tinha. Quem podem ser os mentores num programa como esse? Então, fizemos convites, nós partimos da ideia de que o projeto de mentoria deveria ser... O mentor deveria ser voluntário, então a gente não paga, né, não remunera esse mentor. E isso é muito importante. Então, nós conseguimos pessoas que já foram vice-ministros e que, de alguma forma, têm experiências ali entre o setor público e também o setor privado, mas que têm uma larga experiência no setor público, para entrar
como mentores no nosso programa. Outra percepção importante é que a ENAP não tinha essa experiência, né, de desenvolver mentoria. Então, nós fizemos chamamentos públicos, cartas convites, para conseguir atrair uma empresa privada que tivesse essa experiência. Então, o programa ele foi desenvolvido com a LHH, a Lee Heath Harrison, que é uma consultoria internacional que tem essa experiência, e nos ajudou a construir esse programa. Isso é um ponto importante, porque ao final desse processo, a ENAP sai com um método próprio para o setor público, né? Com um manual de orientação de como o mentor e o mentorado devem trabalhar, devem atuar. Um outro ponto importante é que nós tínhamos como objetivo a criação de uma cultura, né? Estabelecer um processo cultural de troca entre lideranças. E isso não é algo fácil de se construir, isso toma tempo, mas o líder no estabelecimento de uma cultura ele tem um papel ainda mais intenso e forte. Então, provavelmente, esse líder também vai praticar isso com seus subordinados. Provavelmente, ele vai começar a trabalhar com isso em cada departamento onde ele atua. Um outro ponto importante, a premissa de que o servidor público deve gerar valor público para a sociedade. Ou seja, nós temos que entender quais são as demandas da sociedade, dos cidadãos, e fazer ofertas que sejam condizentes com isso. Isso é uma premissa importante para esse trabalho de mentoria. E o outro, que toda essa preparação para o líder, no final das contas, é para não perder de vista quem é o usuário do serviço da política pública que ele está desenvolvendo, né? Então, esses são aspectos que nós trabalhamos e que montaram esse arcabouço do programa de mentoria. Falando um pouquinho mais sobre o programa em si, que eu acho que é interessante a gente fazer essa comparação com a experiência portuguesa, nós fizemos o convite, né, aos mentores que são voluntários. Já os mentorados, nós fizemos um processo seletivo aberto. Tanto em um caso como no outro, nós criamos alguns requisitos mínimos, né? Mesmo para um mentorado, é importante que ele já tenha alguma experiência, né, no setor público, na posição de liderança, porque senão ele nem mesmo consegue dialogar com os desafios que vão aparecer na conversa. Ele tem que estar vivenciando alguns desafios na função pública, para que ele possa levar no debate com o seu mentor. Um outro ponto é que, apesar desse nível, não haver uma hierarquia entre os dois, o protagonismo é do mentorado, né? O mentor ele tem que fazer um esforço de sair do seu papel e tentar ajudar o mentorado a evoluir, a pensar no seu futuro, a desenvolver a sua carreira e a sua trajetória. Esse é um ponto muito, muito importante também. Um outro ponto que a presença de uma consultoria privada foi muito importante para a gente é no estabelecimento dos matchings entre as duplas. A gente entender quem deveria estar junto na formação das duplas, e isso foi feito a partir de aspectos técnicos, né? Existe um sistema que já cria alguns parâmetros específicos, e depois, pela própria experiência dos consultores, a gente conseguiu ir montando esse match que nem sempre vai colocar junto pessoas similares, às vezes complementares, como a colega falou na fala dela agora há pouco. Um outro ponto importante é que tanto o mentor quanto o mentorado estejam preparados, ou seja, a gente faz uma orientação, você tem um workshop de preparação antes deles entrarem nesse processo. O mentor tem que saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele deve abordar, como ele deve abordar. Isso não é um cerceamento, né? As duplas, em geral, elas têm muita liberdade, mas esse workshop é justamente para preparar eles para essa liberdade. É uma liberdade guiada, que tem objetivo claro o processo de mentoria. E só funciona se algumas regras estiverem postas, como, por exemplo, confidencialidade, que é um aspecto muito importante. Tudo que é discutido na mentoria tem que ser confidencial. A abertura para o aprendizado. Se o mentor ou o mentorado chegarem achando que não tem o que aprender, o processo vai ser ruim. Então, isso é muito, muito importante para que o processo tenha sucesso. E nós fizemos um calendário de 8 encontros que finaliza com um plano de desenvolvimento do mentorado, né? Então, ele termina
com um claro objetivo de desenvolvimento, entendendo naquilo que ele deve se aperfeiçoar, naquilo em que ele deve aprimorar, ou mesmo aquilo em que ele é bom e que ele pode usar para o seu dia a dia. Tentando fazer uma síntese, para não me alongar nos 10 minutos, eu diria que é isso. Nós estamos, já passamos da metade do tempo de projeto, e o retorno tem sido muito positivo. Surpreendentemente, até os mentores têm trazido como eles estão satisfeitos e felizes com esse processo de troca, e que tem sido um aprendizado muito rico para eles. Para finalizar, eu só vou citar aqui uma frase do Simon Sinek, que eu acho que ele fala sobre mentoria, e que eu acho que é muito ilustrativo, que é: o real processo de mentoria é como uma amizade verdadeira. Não se trata de uma via de mão única. Não se trata de uma pessoa dando conselho para outra. Ambos precisam estar dispostos a dar e a aprender. Então, acho que com essa frase que a gente tem compartilhado com os nossos participantes, eu encerro também a minha fala. Muito obrigada, Rodrigo. Ele que pertence à Escola Nacional de Administração Pública, só para recordar, no Brasil, que é o equivalente, de facto, ao INA em Portugal. Foi muito importante ter esta partilha também, obrigada. O Rodrigo falou, perceberam-se com certeza, da amizade. Há pouco a nossa Sandra falava de uma espécie de relação e continuidade desta relação, e quase, ela não usou expressão, mas quase aquela ideia de que temos que desdramatizar, e se as coisas não correrem bem, haver quase um divórcio. Portanto, entre amizade, entre relação aqui de divórcio e entre mentor e mentee, portanto, tem que haver de facto uma grande proximidade. O que eu vos perguntava agora, para iniciar esta parte de perguntas e respostas, e recordo que vocês podem participar isto, qualquer pessoa que está a assistir pode pôr as vossas perguntas. Ora, olhando aqui para esta relação que tem que ser tão próxima, e é uma pergunta aberta aos 4, se calhar começamos pela ordem que tínhamos feito há pouco, olhando para esta relação de amizade, de relação, de divórcio, de tudo, qual é que é o truque, afinal, para as coisas correrem bem? Sabem partilhar connosco uma ideia de quem estiver na dúvida, o que escolher, como fazer esta escolha? Elsa, alguma ideia de como fazer esta abertura logo de início, pensar direito num mentor e num mentee? Eu diria que eu nunca pus... É difícil. Não, eu nunca pus essa questão da amizade, porque eu acho que o relacionamento tem que ser honesto, não é? Se depois no fim as pessoas vão ficar amigas, eu não sei, eu não sou amiga do meu mentorado, eu fiquei a admirá-lo e sou fã dele, assim, à distância. Eu penso que quando falávamos na questão da amizade era exatamente ser esta amizade verdadeira que o nosso Rodrigo falava há pouco, é neste sentido de, se bem percebi, de haver uma honestidade, de facto, e uma transparência. É esse o segredo? Sim, o segredo do relacionamento honesto, porque se não for honesto o programa não funciona, não é? As pessoas têm que estar de mente aberta, têm que dizer o que pensam, têm que também tentar dizer o que precisam, não é? Porque muitas das vezes nós temos uma ideia do que é que podemos apoiar, ajudar e desenvolver na pessoa, em termos até de carreira, como foi dito, em termos, e eu falei com o Filipe Távora, o meu mentorado, falei muitas vezes sobre a gestão da carreira dele, porque me parecia que ele teria outras possibilidades de carreira, e também da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Também foi um tema que nós abordámos, que a mim me parece muito importante, porque as pessoas não vivem só, não são só trabalho, as pessoas têm que existir noutras dimensões, e o mentorado não pode esquecer isso, não pode querer que as pessoas sejam máquinas, sejam dirigentes máquinas, não é? E isso não pode acontecer, e nós falámos muitas das vezes aquilo que era o objetivo de vida dele, que partilho convosco, não penso que não é segredo nenhum, de poder conciliar bem a sua função de dirigente e a sua carreira, que ainda é recente, na administração pública, não é muito longa, com os filhos e com a mulher, e portanto, para mim foi muito importante ele ter-me dado essa dica. Elsa, e há, na sua opinião,
uma técnica, alguma coisa que possa partilhar com quem nos está a ouvir, até, por exemplo, se for uma instituição de média dimensão e não necessariamente uma instituição privada que pode eventualmente ter mais recursos, mas como instituição pública, alguma técnica que as pessoas possam perceber se de facto o matching, esta complementariedade entre mentee e mentor pode ser mais bem feita? É assim, Pergunta difícil, eu sei. nós fomos as cobaias do INA, não é? Nós fomos os primeiros, está aí o Abel, ele poderá dizer melhor. Nós fomos as cobaias do INA porque nós inscrevemos-nos como mentores e houve pessoas que se inscreveram para ser mentorados e, portanto, foi o grupo do INA que selecionou, através de entrevistas, que nos fez o matching, portanto, que achou que eu seria uma mentora perfeita para o... Portanto, qualquer coisa à cobertura. Isso parece ótimo. Não, mas eles acertaram, no meu caso acertaram, achei, porque efetivamente nós tínhamos muitas afinidades até éticas, ou seja, daquilo que para nós era a administração pública, daquilo que era a missão do serviço público, e isso facilitou em tudo o desenvolvimento do trabalho, da nossa relação e do nosso das nossas sessões em conjunto. Depois também dizer que eu preparei sempre as sessões e fiz um plano e tentei gerir o plano, ou seja, não queria de maneira nenhuma criar a ideia que nós estávamos numa conversa de psicólogo, não é? Queria perceber exatamente quem era a pessoa que estava do outro lado e tentar potenciar ao máximo aquilo que ela poderia... Ou seja, sintetizando, uma preparação pode ser de facto um bom conselho, não é? Boa preparação de parte a parte. Sim, e o mentor e o mentorado aceitar o planeamento, portanto, a partir de discutirmos o que é que vamos falar nas sessões, o que é que ele quer ver desenvolvido em termos de contextos de trabalho, e depois, claro, há sempre espaço para que as pessoas venham com outras questões e a meio da sessão até possam falar de preocupações que têm no trabalho e de resolução de alguns problemas, e há sempre espaço para depois alterar. Mas era fundamental levar um plano feito, ter uma ideia inicial. Muito bem, muito obrigada. Sandra, alguma dica que possa partilhar de uma empresa que não seja uma grande empresa ou que não tenha a estrutura que, por exemplo, felizmente a Galp tem, alguma dica que pudesse partilhar, por exemplo, se for da administração pública, uma empresa, uma entidade mais pequena, mas que possa haver alguma dica para esta boa relação? O truque, por exemplo, que aqui a Elsa nos partilhava era esta boa preparação e planeamento. Alguma dica que nos possa partilhar? Sim, eu volto a dizer que acho que é importante que exista algum ponto de ligação entre mentor e mentee. Das experiências pelas quais eu passei, parece-me sempre que isto é sempre mais fácil estabelecer uma relação se já houver algum ponto em comum, ou algum ponto de interesse em comum, não tem que ser algum ponto de passado, mas algum ponto de futuro. Ambos trabalhamos temas que queremos desenvolver, ou ambos temos situações que são comuns, ou mudámos os dois de função, ou chegámos os dois há pouco tempo à empresa. Então eu acho que é sempre mais fácil estabelecer esta relação se houver... Querendo da mesma área também é bom? Ou na verdade nem por isso? Aqui, vamos lá, numa grande empresa isso pode acontecer, numa pequena empresa eu acho mais difícil, porque aí é difícil haver uma desconexão grande entre o supervisor direto e o mentor. Em grandes empresas, não é? Há áreas com mais de 60 pessoas, então... Mas é bom serem da mesma área? Pode ser, sim, se for até geográfica. Por exemplo, agora obviamente estamos todos conectados por ecrãs, mas ainda assim eu acho que a ligação pessoal é sempre muito forte. E um dos temas que nós tivemos, por exemplo, foi quando fazíamos este matching aleatório, tínhamos às vezes mentores em Espanha, com mentees em Portugal, ou mesmo outros em Sines e outros em Lisboa, e isso de alguma forma não facilitava este contacto mais personalizado. Então eu acho que sim, que deve haver este cuidado de alguma proximidade de um tema ou de outro. Não quer dizer que sejam todos, não quer dizer que tenham que cumprir todos os critérios, mas deverá haver alguns temas assim de comuns e que facilitem esta ligação.
e depois sim, que seja uma ligação consequente. Ela não deverá ser controlada pela empresa, ou seja, eu não tenho que fazer relatórios das relações, das reuniões que tenho, nem o mentee tem que fazer, mas eu gosto que haja, por exemplo, uma avaliação deste processo. Então, 2 vezes por ano existe um questionário anónimo onde as pessoas podem dizer sim, está a correr bem, ou não está a correr bem, ou gostava de mudar de mentor, ou gostava de mudar de mentee. Acho que isso nos dá uma perspectiva também sobre o sucesso das coisas que estamos a implementar, e deverá haver um estabelecimento de expectativas no início deste processo. O que é que eu, enquanto mentor, espero deste processo e o que é que eu, enquanto mentee, espero deste processo. Isto deverá ser partilhado, obviamente, e depois até na introdução de cada uma das personagens, perceber o que é que cada uma delas pode ajudar a outra neste processo. Acho isto muito interessante, e em todas as experiências onde eu sou mentora, eu apresento-me, digo de onde venho, qual é o meu enquadramento, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu quero da vida, e pergunto sempre em que é que eu posso ajudar, em que é que eu te posso ajudar, daquilo que tu já me conheces, o que é que achas que eu te posso ajudar? E isso é interessante, e ao contrário... Para ir de encontro às expectativas, é isso. Exatamente, também. Exatamente, e põe as pessoas a pensar. Olha, há pouco a Eduarda dizia-nos também, e pôs-nos a pensar desde já, deixou-nos o trabalho de casa, mas perguntava em relação a estes truques. No fundo, eu gosto sempre de saber, deve ser da curiosidade jornalística, eu gosto sempre de saber alguns truques em que as pessoas possam aplicar, na verdade, à sua definição. Neste momento, enquanto mentor e mentee, trabalhem em que instituição trabalharem. Eduarda, há alguma coisa que tem mesmo de acontecer para um programa destes ter sucesso? Gostava só de realçar aqui 3 coisas. Uma é que eu considero que há 2 ingredientes que, sem eles, acho que em qualquer tipo de relação, principalmente um dos ingredientes, em qualquer relação, se não existir, a relação certamente não irá ser duradoura, que é o tema da confiança. Acho que a confiança, quer seja em termos pessoais com os amigos, com o marido ou com a mulher, a confiança também entre mentor e mentee é algo que é crucial. Acho que em mentor-mentee, depois o tema, principalmente por lado do mentor em relação ao mentee, tem que ser uma pessoa credível. E por isso acho que neste tema mentor-mentee, diria que confiança e credibilidade são os 2 ingredientes que não podem faltar, senão nada resulta. Depois, como tenho alguma veia também da área de química, acho que tem que haver química, entre aspas, entre essas 2 pessoas. Tem que sentir entre mentor e mentorado alguma química, o que significa que se irão transformar no processo sem se consumirem durante o mesmo processo. Ou seja, é importante que a pessoa sinta que há química. Da mesma maneira que em processos de executive search tentamos sempre ver se há um mínimo de química entre o potencial candidato e a sua futura potencial chefia direta, acho que aqui também nesses processos mentor-mentorado tem que se sentir que existe essa quote-unquote química. Em termos de coisas práticas, há várias situações que já tenho vivido, que acho que também aqui no tema de fazer a tal parelha mentor-mentee, o que poderá ajudar é mapear o que eu designarei por superpower, e isso no livro da minha, que tem colaborado comigo, com a Tasnim Virani, há um dos 27 líderes que foi entrevistado, um deles, e que é português, que está em Nova Iorque, fala na descoberta do superpower dos seus reportes diretos. E acho que mapear qual é o superpower que a equipa de mentores pode ter, pode ser muito bom em network, pode ser muito bom nisto ou naquilo, qual é o verdadeiro superpower de cada mentor, e depois... No fundo, quando falamos em superpoder, é o que é melhor daquela mentoria? No fundo, isso? Em que é que eles vão ser melhores, os 2 juntos? Ok. Não, o que é melhor enquanto característica do mentor, e que para depois fazer um match com as expectativas do mentorado. E depois tentar, no fundo, encaixar esta matriz com vários mentores que podem ter 1 ou 2 características positivas, superpower, como quisermos chamar,
e depois tentar que o próprio mentorado também diga o que é que quer potenciar e tentar, de certa forma, casar um pouco. E isso é fácil de estabelecer sem recorrer a entidades externas, imaginando, por exemplo, que há alguma restrição orçamental também das empresas e das entidades. É fácil de perceber? Parece Acho que difícil. não é fácil, mas é uma caminhada que se faz caminhando. Rodrigo, há pouco falava-nos que havia um sistema na própria ENAP que tentavam fazer este matching perfeito, esta combinação entre mentor e mentee. Temos sempre falado nesta dificuldade. Esse tal sistema é uma entidade externa? Como é que funciona? Foram vocês que foram desenvolvendo? Não, ele é um sistema usado pela empresa, né, de consultoria que a gente contratou, que na verdade ele tenta fazer um levantamento de aspectos comportamentais, né? Então é o perfil comportamental de cada um dos participantes e obviamente que a análise desse perfil levantado é feita por indivíduos, né, por pessoas que analisam esses perfis para tentar o melhor enquadramento das duplas. Tá? Então, é essa a ideia. Mas a experiência conta muito aqui. Eu acho que esse é um dos aspectos que dialoga com o que as colegas estavam trazendo. O olhar para entender se os valores dos participantes são próximos, se a forma como vê o papel de liderança, se eles se aproximam. Né? Isso acho que são aspectos que são pré-requisitos. Trajetória, experiência, áreas temáticas, eu acho que tudo isso, de alguma forma, você pode complementar. Mas essas questões mais relacionadas a valores e princípios, eu acho que a gente tem que buscar uma aproximação. Né? Se eu bem percebi, vocês têm esse sistema implementado, mas também vão naturalmente adaptando com alguns inputs, algumas ideias que vocês próprios, além do sistema, colocam neste processo de seleção. É assim, ou seja, também tem, além desse sistema de uma entidade externa, também tem a vossa influência da própria ENAP, certo? Exatamente. O olhar final das duplas, ela passou por toda a equipe técnica do projeto. Então, nós fazemos um crivo final para além dos aspectos mais conceituais do perfil comportamental. Nós temos falado, e não quero ser aqui indiscreta, mas já sendo eventualmente, mas há muitas coisas que têm naturalmente corrido bem ao longo destes projetos de parelhas, de mentoria, mas também deve haver alguns dissabores, coisas que correm menos bem e que são preciso, acima de tudo, resolver para o bem de todos. Alguma história que, sem entrar em muitos detalhes que não possa naturalmente, mas alguma história que gostasse de partilhar connosco para servir também de reflexão, Rodrigo, e de aprendizagem? Sim, a gente, principalmente no começo do processo, e é comum isso acontecer, né? A gente, apesar de não ter muita experiência, a gente foi trocando muito com a empresa e eles passaram isso para a gente. No começo das reuniões, a gente teve situações em que... desculpa, eu chamo mentorado, você chama mentee, né? Que aqui no Brasil a gente chama mentorado, vou tentar usar também. E que o mentee, ele não estava participando dos encontros agendados, né? E isso dificultou muito a relação de confiança com o mentor, porque os primeiros encontros eles servem justamente para isso, né? O conhecimento mútuo entre os participantes e a construção de confiança. Então, houve uma quebra de confiança, digamos assim, e a gente teve que fazer uma intervenção e nós conseguimos resgatar a construção dessa confiança, né? Um dos participantes ele estava com dificuldade de agenda, de horários por questões pessoais e profissionais, e ainda assim a gente conseguiu resgatar e hoje eles estão indo muito bem, né? Então, eu acho que esse tipo de problema pode acontecer, principalmente no início do processo, mas é muito importante que a equipe organizadora também participe, auxiliando a recuperação desse processo de dupla, né? E aí esse foi o nosso aprendizado nessa situação específica. Outras situações que a gente teve são questões simples que a gente acaba contornando, e muitas vezes entre eles mesmos isso acontece, né? Porque a gente não acompanha cada um dos encontros, a gente tem uma agenda estabelecida, um prazo em que eles têm que fazer 8 encontros naquele prazo. A gente fez uma avaliação intermediária, mas a lógica é que eles têm autonomia também para resolver as suas questões.
nenhum caso de um match mal sucedido, que pode acontecer, mas não aconteceu no nosso caso, e nem de questões éticas que foram trazidas. Então, eu acho que a gente está num bom nível. Sandra, alguma coisa que correu menos bem que nos possa partilhar, até pelo desafio de depois tentar resolver? Sim, eu acho que ao princípio, bom, sendo um programa da empresa, corporativo, tem todo o peso de quer participar e as pessoas dizerem que sim, ou como eu Mas também... depois é mais uma grande tarefa também, além das tarefas normais, não é? Do trabalho. Isso. E as pessoas, lá está, têm que ver neste processo valor de parte a parte. E eu acho que o que ocorreu não tão bem ao princípio foi quando existe foste selecionado para, então este voluntariado forçado, eu acho que não tem, quer dizer, pode correr bem, mas tivemos mais casos de insucessos quando fizemos assim do que ao contrário, do que dissemos quem quer ser, inscrevam-se aqui, e quando antes disso fizemos todo um trabalho onde explicámos que existem várias formas da pessoa desenvolver competências, não é só por formação tradicional, e o ser mentor tem aqui uma força grande se eu quero desenvolver, por exemplo, a forma como eu falo com os outros, a forma como eu me preocupo com o desenvolvimento de carreira das outras pessoas. Isto pode ser interessante para quem já está a assumir posições de liderança, ou para quem é novo líder, ou ao contrário, para quem já está, por exemplo, numa fase de liderança já muito consolidada, onde pode passar conhecimento para pessoas muito mais novas. Então, quando nós fizemos todo este trabalho e as pessoas começaram a perceber e a ver também nesta ferramenta uma possibilidade de se desenvolverem, acho que foi aqui que as coisas começaram a correr muito melhor. E no vosso caso, sendo uma empresa privada, é bem visto pelos recursos humanos este tipo de iniciativas e das pessoas participarem nesta iniciativa, ou seja, também faz parte de um currículo empresarial de uma pessoa estar lá, um item que diz faz parte do programa de mentorado, ou na verdade isso não engloba e não há esse reconhecimento imediato? Não, isto tem que ser visto como algo que é de desenvolvimento para ambas as pessoas. Muito bem. Nós sabemos, assim como eu inscrevo pessoas para terem formação em gestão de conflitos, eu tenho pessoas cuja uma das ações que está no seu plano de desenvolvimento pessoal é ser mentor ou ter um mentor. Então isto entra no plano de desenvolvimento pessoal das pessoas, mas não tem, ou de cada um dos colaboradores, mas não tem nenhuma associação quer à performance dessa pessoa, quer ao desenvolvimento da sua própria carreira. Nem nenhuma remuneração, não é? Não, de todo. Isto tem que ser visto como uma ação de desenvolvimento, como qualquer outra ação de desenvolvimento que é feita. Uhum. A boa notícia, claro, é aquela que partilhou há pouco, de que ano após ano as pessoas se vão inscrevendo mais, e isso significa que o passo à palavra tem resultado também no vosso caso. E no caso, também há pouco falávamos, Elsa, logo no início do seu exemplo em específico, é isso que vai partilhar? Disse uma coisa, anotei na altura, que a atuação na gestão tinha que ter impacto nos cidadãos, ajudá-los a resolver os seus problemas, e depois disse um detalhe a propósito do programa de mentoria que me ficou na memória, que se não estivéssemos em pandemia, dizia-nos há pouco, não tinha pensado em ser mentora, porque toda a logística, claro, afeta-nos a todos, as deslocações e também o dedicar tempo de qualidade uns aos outros. Portanto, neste caso, a Covid veio trazer uma coisa positiva, boa. E o que lhe perguntava Elsa, é essa a ideia, também partilhar com outras pessoas e passar a palavra do que foi este programa bem sucedido, no seu caso com o seu mentorante? Sim, a pandemia descomplicou as relações à distância, não é? Porque nós antes para fazer um webinar era uma coisa, não é? Um bocadinho até excêntrica, não é? Ninguém queria estar, e mesmo o ensino à distância nas universidades era uma coisa impensável, não é? E hoje nós juntamos-nos aqui, estamos aqui 300 pessoas,
estamos a aprender e estamos a usar o nosso tempo da melhor maneira, porque não estamos a perder tempo de deslocações, principalmente para pessoas que estão fora de Lisboa e as pessoas não têm ideia do centralismo, não é? Quando acontecem coisas em Lisboa, o que é que implica uma pessoa de Vila Real ir 4 horas para baixo, 4 para cima, etc, etc. O tempo e o dinheiro, não é? É tempo de trabalho que deixamos de fazer, etc. Portanto, a pandemia trouxe isso de bom, que nós podemos ser mais, abrirmos mais algumas possibilidades que nós antes não as víamos, que elas existiam, mas nós não as víamos. Depois, a administração pública está cheia de talentos, está cheia de talentos e está cheia de gente com muitas competências. Às vezes o serviço público é que não corresponde, ou as políticas públicas nem sempre correspondem a essas competências internas e, portanto, quem está na administração pública como eu há 25 anos tem a noção de que tem que também formar novas gerações dirigentes e que aquilo que conseguiu alcançar na sua carreira e conseguiu fazer com a sua diversidade de experiências, no meu caso, até em termos de estar em Lisboa nos ministérios e depois passar para a administração mais local, local no sentido desconcentrado, acaba por ser uma experiência interessante que também tem a ver com a pandemia, porque muitas pessoas podem pensar o seu futuro na administração não só em serviços centrais, porque acham que isso é mais impactante na vida do cidadão, mas podem pensá-lo em serviços desconcentrados, porque o impacto que causa na vida do cidadão depende da sua atuação, não depende... Mas focando-nos aqui um pouco, e peço desculpa pela interrupção, focando-nos aqui um pouco na questão da mentoria, sabemos que já partiu connosco que as coisas correram bem, como é que podemos na prática medir isso, medir que este programa de mentoria correu bem, podia ter corrido melhor? É nesse processo que partilhou há pouco de autoavaliação e heteroavaliação, ou podia ser de outra forma, haver outro tipo de avaliação, enfim, para se perceber o resultado final? Sim, nós estabelecemos objetivos da mentoria ao início e para além do conhecimento mútuo e de, no fim, ter havido essa tal química que a Eduarda falava, portanto, ter havido uma conexão entre nós, e nós percebemos que tínhamos muitas coisas em comum relativamente ao serviço público, aquilo que entendíamos como sendo o serviço público em o nosso desempenho. Nós tínhamos alguns objetivos para as sessões da mentoria que foram alcançados. Eu considerei que o meu mentorado conseguiu chegar lá e ele considerou que eu consegui também atingir, tanto potenciar isso nele, e é por aí que se mede um bocadinho o sucesso. Claro que o programa era limitado no tempo, não era um mentorado para sempre, não é? E, portanto, dentro do espaço temporal, dos objetivos definidos e do desempenho mútuo, foi possível dizer que teve sucesso, não é? Muito bem, fico muito, muito feliz por saber. E eu gostava de saber, Rodrigo, se na verdade nós temos falado muito nas duplas e com os exemplos que temos falado, com os vossos 4 exemplos que vão falando, temos falado muito nestas duplas, mas a mentoria pode ser também de equipas, por exemplo, de projetos, ou não é tão facilmente execuída? É possível, sim. A mentoria coletiva, ela é uma opção. Existem diferenças gritantes, assim, né, muito intensas entre a mentoria individual e a mentoria coletiva. Hoje a gente só trabalha com a mentoria individual, mas a gente tem pretensões, sim, de trabalhar com mentorias coletivas, em especial para líderes que estão em funções similares. Como, por exemplo, a gente tem uma perspectiva de que no nosso projeto, nosso curso de formação de prefeitos, né, das lideranças das cidades, que a gente comece a mentoria coletiva. Ou seja, eles compartilham não só com o mentor, mas entre si também a vivência, a experiência e os problemas que eles estão enfrentando na implementação da gestão pública no município. Eu queria só aproveitar, Soraya, para fazer uma breve correção, que na frase do Simon Sinek, é só uma metáfora, a ideia não é que haja amizade no processo de mentoria. Claro.
Claro, mas claro. sim que, assim como a amizade deve ser uma via de mão dupla, né, uma troca entre iguais, o espírito é o mesmo. Então, para a mentoria coletiva também se aplica a mesma coisa. O importante é que haja um processo de troca em que a postura dos participantes tenha equivalência e que o aprendizado se dê a partir das experiências vividas. Uhum. E, na verdade, há pouco, Sandra, quando falava no início da sua exposição aqui, falávamos de mentoria, falávamos de coaching, isto é muitas vezes confundido, não é? Mas os líderes devem ser mentores ou devem ser coaches? Um bocadinho dos dois. Devem ser o que for melhor para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento dos outros. Nós ainda temos outras figuras, como por exemplo os buddies, e eu acho que os líderes podem ser qualquer uma das coisas. E por líderes não temos que falar de alta gestão ou pessoas que têm gestão de equipas, porque acho que cada vez mais também temos que ter uma abordagem à liderança que seja mais integradora. E todos nós somos líderes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio espaço, dentro da nossa própria equipa, e conseguimos, na perspectiva de que conseguimos influenciar os outros, que lhes conseguimos passar informação, que lhes conseguimos passar conhecimento, que os conseguirmos deixar mais próximos dos seus próprios objetivos. E, portanto, eu acho que aqui existem várias ferramentas que podem ser utilizadas. Acho que existem diferenças entre elas, ou seja, quando nós falamos de buddies, falamos mais de companheiros, pessoas que nos ajudam, por exemplo, quando fazemos uma mobilidade dentro da empresa, de uma área para a outra, ou quando entramos numa empresa. Quando falamos de coaching, falamos de um programa de desenvolvimento bastante mais estruturado, onde existem certificações que nos ensinam a ser coach, e onde, lá está, nós temos um papel muito mais de fazer chegar a pessoa à sua própria aprendizagem, desenvolver competências em concreto, e no mentoring eu acho que existe a mesma responsabilidade, a mesma obrigatoriedade de, obviamente, ser um bom mentor, mas é um processo mais de dar e receber, mais de partilha, mais de diálogo. E eu acho que isto depende muito dos desenvolvimentos que nós queremos fazer de parte a parte. E acho que é a responsabilidade dos líderes e das pessoas e de todos nós que nos relacionamos nas empresas uns com os outros. Essa ideia de facto de somos todos líderes um bocadinho, nem que seja da nossa própria casa, é bastante importante. Se me permite a pergunta, numa empresa grande, teoricamente parece fácil isso, porque há pessoas em cada uma das áreas, porque há pessoas como a Sandra, que acabam por ajudar a desenvolver os projetos em cada uma das áreas, neste caso do coaching, da mentoria. Agora, e como é que se aplica isso a uma realidade mais pequena, a uma startup, a uma empresa muito mais pequena, PME, no caso português, pequenas e médias empresas, ou na administração pública? É centralizar isso também nas pessoas que estão nos recursos humanos, ou na verdade é mesmo parte de cada um? Eu acho que sim, é uma questão de dimensão. Ou seja, tudo se faz em empresas grandes como em empresas mais pequenas. Pode haver mais dificuldade em empresas mais pequenas nestes matchings, ou seja, em nós termos o cuidado de, bom, não pode ser alguém com quem eu também trabalho no meu dia-a-dia, ou, bom, não pode ser alguém que esteja muito próximo de mim, ou, é mais difícil arranjar os tais pontos de ligação porque não temos tanta oferta. Então pode haver esta dificuldade acrescida, mas tudo se faz. Provavelmente não terei 100 mentis, não é? Mas terei 2, começarei com 2, e depois há uma prática que eu acho que não se tem recorrido tanto, mas que nós também temos na Galp num programa muito específico, que é usar mentores que não são da própria empresa. E se nós encararmos isto como uma ferramenta de desenvolvimento, eu posso ter mentores que têm mentis que não são da empresa, e isto acontece muito nas faculdades. Eu própria já fui mentora de pessoas da faculdade onde eu estudei, e há este acompanhamento, e ao contrário, nós temos um programa de liderança, sobretudo focado para mulheres, onde os mentores também não são da nossa empresa, são pessoas de fora, de um programa que é bastante mais alargado, e eu acho que há tudo a ganhar com isto, ou seja, nós também não temos que nos limitar à nossa realidade. Se eu tenho dentro de casa, ótimo, se eu não tenho, vou à procura fora. E tudo isto é válido e tudo isto tem imensas vantagens, não é? E idealmente, quer dizer, nas grandes empresas nós conseguimos conjugar tudo.
nas pequenas. O mundo E na também- administração pública, então, por exemplo, Igual. podiam ser do poder local com as estruturas do poder regional ou do poder nacional? Podia ser assim, na sua opinião? Pois, eu acho que sim, e acho que podíamos ter as instituições públicas envolvidas com as instituições privadas, e acho que isto seria bom para toda a gente. E é com pena que eu às vezes não vejo mais este envolvimento. Seria execuível, Elsa, na sua opinião? Sem dúvida, eu também já participei num programa de líderes inovadores para a Microsoft, em que íamos às escolas fazer trabalho com as direções das escolas e não era no fundo, as escolhas eram feitas pela empresa. Mas dentro aí da- a iniciativa foi do setor privado, pelo que me parece. E sem dúvida, mas acho que sim, acho que tínhamos todos muito a ganhar. Há coisas na administração pública que são muito próprias do serviço público, que também existem no privado, mas que são dimensões éticas da gestão, se calhar mais aprofundadas, que eventualmente poderiam servir para o setor privado e ao contrário também, questões ligadas à qualidade, a preocupação com a satisfação do cliente, etc., que poderiam ser perspectivas importantes para a administração pública, para o desenvolvimento. Obrigada. Rodrigo, vocês têm esta ligação público-privado facilmente ou não é assim tão fácil? Temos, foi um dos requisitos que nós estabelecemos para selecionar o nome dos mentores, era que tivesse também experiência no setor privado, ainda que o peso maior era de uma quantidade mínima de tempo de experiência no setor público. Não é fácil, porque normalmente você não vê muita permuta entre esses dois mundos dos líderes, né? Normalmente eles cumprem suas Acima de tudo, porque trajetórias. estamos sempre a falar de trabalho voluntário, não é? Portanto, pelo aquilo que percebi, é difícil também depois as pessoas conciliarem sem terem diretamente uma remuneração envolvida. Claro que tem outros tipos de ganhos, já falamos sobre isso aqui. Isso é um dos desafios. Mas eu concordo com o Sandro e com a Elza, assim, eu acho que é muito importante essa troca, né? Sem perder de vista que o setor público ele tem particularidades. Então, se você não entender as particularidades do setor público, você dificilmente vai conseguir auxiliar um líder do setor público. Mas você ter as duas vivências, eu acho que é muito importante. E existem aspectos que são comuns, né? Gerir pessoas, planejar, enfrentar desafios, tudo isso ele é comum do gestor, independente do gestor público ou privado. É isso mesmo, e do líder também. O tempo passa a correr e gostava de vos pedir, em jeito de finalização, uma nota a cada um. No fundo, esta ligação à mentoria é importante, e é importante ser a cada vez mais bem estabelecida esta ligação do público ao privado. Gostava de vos pedir uma ideia final para partilharem com as centenas de participantes que nos acompanham esta tarde, começando pela Elsa Justino. Elsa. Assim, muito em breve trecho, dizer que quer na posição de mentor, quer na posição de mentorado, o ganho é mútuo, e quem quiser desenvolver competências e tiver eventualmente às vezes também um bocadinho encurralado na sua posição dentro da administração pública ou numa empresa, deve não temer e procurar apoio de mentoria e fazer esse caminho desenvolvendo, porque o outro acaba por ser o nosso espelho e acaba por nos trazer uma versão diferente de nós próprios. Muito obrigada, Elsa. Eduarda, uma nota final. Queria apenas realçar que o ativo mais valioso de qualquer empresa, organização ou instituição são claramente as pessoas, e que a mentoria é uma forma de potenciar o bom que todos temos em cada um de nós. Sandra? Posso deixar duas? Rapidamente. Uma, do lado das empresas, nós temos tendência de utilizar ferramentas mais conservadoras para desenvolver competências que custam dinheiro, também. E o mentoring é super eficaz. Eu acho que na maioria das situações mais eficaz do que qualquer formação tradicional que nós possamos ter, e está à mão de semear. Uma outra nota que aqui falei em passant, gostaria muito de ver na minha vida uma maior ligação
entre o setor privado e o setor público, e acho que isto pode ser uma ponte. Deixo o desafio. Boa! Rodrigo? Também vou fazer 2 notas, rapidamente. A primeira é dar os parabéns para o INA, porque eu acho que apostar na mentoria é uma aposta em pensar no futuro do setor público, né? É pensar no futuro das lideranças, é formar pessoas aptas a trabalhar com esse papel de gestor, permitir a troca de experiências é muito rico, e você cria uma cultura, né? E é esse o nosso objetivo também, do lado de cá, no Brasil, na ENAP, é criar uma cultura que permita que haja essa troca, esse compartilhamento de experiências. Para quem está ouvindo a gente e quer participar, eu recomendo muito que participe do processo de mentoria. A mentoria ela não é substituída, em hipótese alguma, por cursos, por vídeos, por palestras, é só vivenciando, porque é uma troca de experiências, de desafios, de problemas que você não vai ter de nenhuma outra forma, a não ser dialogando com outras pessoas. E é um diálogo organizado, é um diálogo guiado, que vai te permitir ser mais eficiente nesse processo de troca. Então, fica a minha recomendação para que todos que puderem façam, seja uma mentoria formal ou informal, porque é um processo muito, muito rico. Muito bem. Gostava de, em jeito de súmula, se me permitem, olhar aqui para muitas ideias que vocês foram partilhando, isto para quem nos apanhou a meio ou já tanta a informação, só mesmo as frases que me ficaram na memória, fui tirando umas notas porque aprendi muito convosco, muito obrigada por isso. A Elsa deixou-nos uma ideia muito importante da atuação na gestão ter impacto nos cidadãos, e isso é muito importante para resolver também os problemas, e disse-nos que se não estivéssemos em pandemia, ela não teria sido mentora, portanto, é notícia de última hora, a pandemia serviu para alguma coisa. A Covid-19, afinal, tem lados positivos. A Eduarda deixou-nos uma visão com 3 tipos de lentes. Os oftalmologistas normalmente dizem-nos para usar uma, ela deu-nos 3 e deixou-nos bem a ideia de que a importância de fomentar o desenvolvimento on-the-job training e uma aprendizagem contínua, uma ideia de uma reflexão individual que todos devemos ter, quase aquela de travesseiro todos os dias quando lá chegamos, e a necessidade desta confiança entre as duas partes da mentoria. A Sandra Rebelo disse-nos que esta mentoria é partilhar lições aprendidas, e disse uma coisa que me pareceu fundamental, que o próprio mentor tem de perceber que tem a ganhar neste processo e que cresce neste processo enquanto profissional. Portanto, não é só de um lado, é mesmo uma relação win-win, ganhadora dos 2 lados. O Rodrigo disse-nos que o líder hoje, no público ou no privado, é fundamental para o sucesso de um projeto ou de uma entidade, e deixou muito clara esta ideia de que o protagonismo é sempre do mentorando e nunca do mentor. Portanto, o mentor também tem que ter alguma humildade neste processo para deixar o mentorando brilhar. Eu acredito que no INA este processo vai ser sempre melhor, porque já percebemos também com o exemplo da Galp que de ano a ano as pessoas se vão entusiasmando mais e mais, e portanto também partilho esse entusiasmo convosco, porque já tive alguns mentores na vida e também acredito que também já fui mentora em alguns processos, e portanto esse entusiasmo de aprender com os outros todos. Agradeço-vos imenso a humildade, porque é preciso ter muita humildade para partilhar em processos de mentoria, e também nesta reflexão que passou a correr. Um beijinho muito grande ao Abel, à Sofia e à Patrícia do INA, muitos parabéns pela iniciativa, um cumprimento especial à Dina e ao Luís, que permitem com a interpretação para a língua gestual portuguesa esta versão mais inclusiva. Ora, o público e o privado têm que estar, na minha opinião, sempre de mãos dadas. Trabalho no setor público, tenho muito orgulho nisso, e acredito também que quando tudo melhorar, enquanto mentoria, enquanto liderança, teremos também sempre melhores notícias. Obrigada. Muito obrigado. Soraya, depois dessas palavras, não resta dizer mais nada, porque de facto, com o nosso painel de oradores, com as intervenções e com a sua síntese, acho que temos uma ação particularmente enriquecida. E estamos nos momentos derradeiros desta nossa conferência. Gostaríamos de saber a vossa opinião sobre ela, e nesse sentido vai surgir um pequeno questionário para responderem, que agradecemos que façam, efetivamente.
Já mesmo a terminar, convidamos para assistirem à conferência que vamos realizar amanhã, entre as 15 e as 16h30, e vamos falar de equipas de alto rendimento. Como capacitar para o desenvolvimento e para os resultados vai ser o desafio deste debate. Podem consultar o programa completo do mês da inovação da administração pública no site do INA e podem também, se o entenderem, apresentarem a vossa inscrição à 3ª edição do programa de mentoria para a inovação e liderança que o INA está a desenvolver. Um programa pioneiro. A gravação desta conferência será disponibilizada no chat do YouTube do INA-AP e, portanto, agradecemos mais uma vez a presença de todos os convidados, todos os participantes. Até uma próxima oportunidade e não esqueçam, amanhã, à mesma hora, no mesmo local. Adeus.